Bem-vindos à terceira parte da aula da primeira semana da frente de web do Ganesh. Eu sou o Marcos, novamente, dando mais uma aula para vocês. Dessa vez eu vou falar sobre cookies. Então, o que é um cookie? Bom, um cookie é um pedaço de informação que o seu navegador armazena para manter estados. O que isso quer dizer? Imagina que eu estou na página principal do YouTube, eu troco o estado da minha página para o tema preto. Como é que esse tema preto vai se manter através de recarregamento de página ou troca de URL? Por meio dos cookies. Os protocolos HTTP e HTTPS são protocolos que não mantêm estado, eles são chamados então stateless. Eles não conseguem saber o que aconteceu numa requisição anterior. Se o tema foi modificado, ou se você fez login. E aí, para evitar que você tenha que mudar o tema toda vez, toda página, você tem que mudar o tema, toda página você tem que fazer login, existe uma coisa chamada cookie e sessão. Os cookies são esses pedaços de informação que ficam salvos no seu navegador, por exemplo, o tema que você escolheu. E as sessões são como se fossem pedaços de informação, só que ficam salvos no servidor. Então você faz login, você no servidor cria uma sessão com o seu nome, a data que você entrou, sei lá, o IP que fez o login, e aí essa sessão tem o ID. E esse ID é mandado para o cliente, para o navegador, né? E o navegador salva num cookie esse ID, para mais tarde você passar para o servidor qual é o ID da sessão que você tem agora. E aí você não precisa fazer login toda vez. Num caso de um tema do YouTube, tema preto, é muito mais simples. Você não precisa armazenar nada no servidor. Você só guarda no cliente o valor do tema e sempre que você quiser uma página, você fala, servidor, me dá a página tal, versão preta. Porque você salvou no seu navegador que você vai utilizar o tema preto. Eu quero a homepage preta. Eu quero a página de vídeos. Esse aqui é o ID do vídeo. E o tema preto. Pronto. Aí ele vai lá e te dá tudo preto. E é isso. Ok, agora para entender um pouco melhor de como funciona a dinâmica de definir cookies pelo servidor, receber cookies no cliente, ler cookies no JavaScript, eu vou mostrar para vocês aqui um site que é o Cookie Tester, né? Ele é do HTML Kit. Esse cookie tester serve justamente para isso. Eu posso definir os cookies no meu navegador como eu quiser, certo? Então, eu vou definir um cookie chamado Ganesh. 1, 2, 3. Vocês vão ver, ó, primeiro vamos ver aqui na aba redes. Primeira coisa que eu faço, quando eu clico nesse botão, eu faço um post para esse cookie tester barra. Não sei se vocês já viram, mas o mesmo caminho, a mesma URL, ela pode ter um comportamento com o post, que é um método, e outro comportamento com o get. Então cada um faz uma coisa diferente. Nesse caso aqui eu fiz um post, então ele vai fazer uma certa coisa. Aqui no corpo da minha requisição eu mandei que cookie name é o Ganesh e cookie value é 1, 2, 3. O que ele me fez? Ele, na resposta, ele me falou que isso aqui vai ser um redirecionamento, porque essa página supostamente foi movida, né? Mas na verdade a gente sabe que é só um redirecionamento permanente, não é nem temporário, foi um uso talvez errado, mas quem se importa, né? Bom, os headers da resposta aqui estão me dizendo que esse é o novo URL que eu devo ir, que por acaso é o mesmo que eu já estou, fazendo um get dessa vez. Além disso, ele também definiu um cookie, então set cookie, Ganesh 123, domínio desse cookie é o próprio domínio e subdomínio www, e fala quando ele expira. Terça-feira, tanto faz, né? Não é agora. Serve para todos os recursos que estejam dentro de barra. No caso, barra tools, barra cookie tester, então, beleza. Tem alguns outros headers, mas isso não importa. Além disso, a resposta que ele deu, você vê que não tem nenhuma resposta, porque não tem corpo, porque é um redirect. Um redirect não tem corpo geralmente, porque não faz muito sentido, ele só está te redirecionando, certo? Tá, aí ele me redirecionou para essa nova URL, que por acaso é a mesma. E agora eu faço um get para essa URL. O get deu tudo certo, mas vamos ver qual foi os parâmetros que eu passei. Nenhum, porque foi um get simples, foi um get de browser. O browser só acessou o site. E aí vocês já podem ver que ele passou o cookie aqui, porque a requisição anterior mandou eu definir esse cookie. Então, cadê? Response headers, set cookie. Eu já defini esse cookie, então ele está no meu navegador definido. Inclusive a gente pode vir aqui em aplicação e ver que está aqui definido, Ganesh 123. Certo? Então vamos vir aqui em rede e ver novamente que eu passei o cookie para esse get
E agora que eu acessei a página com o cookie, o site recarregou e ele consegue acessar o cookie que eu passei, Ganesh 123. Eu vou até atualizar a página para vocês verem novamente. Eu vou atualizar. O cookie já está definido, certo? Então eu vou simplesmente atualizar a página. Eu mandei aqui e eu mandei todos os cookies que eu tinha relacionado a esse site. Ganesh igual a 123, e ele já conseguiu acessar. Ok, então, se eu remover o cookie do meu navegador, supostamente ele não tem como ter esse valor mais. Então eu removi o Ganesh 123 e o df5. A página não recebeu nenhum cookie, então a gente vê que não foi recebido. Então voltando aqui para o exemplo do YouTube, vamos ver aqui a aba de rede. Quando eu clico para mudar o tema para escuro, vocês veem que as requisições feitas têm a ver com ícone, PNG, ou seja, nada que peça ou defina qualquer cookie. A gente pode ver que não tem aqui aquele set cookie que a gente viu no site de Cookie Tester. Mas mesmo assim, a gente vê que o cookie foi alterado. Como isso aconteceu? Bom, isso aconteceu por meio do JavaScript. Aí eu vou começar a falar aqui para vocês dessa propriedade aqui chamada HTTP Only. O que ela significa? Ela significa que o cookie só pode ser alterado por meio de requisições e respostas. Aquele set cookie que a gente viu mais cedo. Essa pref f6 igual a 400 não tem esse tipo de marcação. Então ela pode ser alterada por meio de JavaScript. Inclusive eu vou demonstrar aqui a alteração dela por meio de JavaScript. Eu vou apagar todos os cookies. Eu vou dar refresh na página. Pronto, aí vocês podem ver aqui que no console eu posso acessar o valor de document.cookie. No caso, só GPS igual a 1. Se eu fizer aqui document.cookie igual a f6 igual a 400 manualmente, quando eu acessar novamente document.cookie, está aqui meu novo cookie. Se eu der F5, eu percebo que eu não mudei aqui, né, o tema. Dessa vez ele pegou o tema preto. Se a gente for analisar aqui na rede, quando a gente pediu a página do YouTube, a gente enviou no cookie o nosso tema preto. E na resposta, ele já vem com o tema padronizado preto aqui. Porque o servidor nos devolveu o tema já preto, porque a gente já pediu o tema com o cookie de tema preto. Ok, e o que acontece se eu modificar esse cookie para que ele seja HTTP only? Vamos ver. Eu vou dar F5 na página. Você percebeu que inicialmente a página inteira era preta, mas logo depois a parte de baixo ficou branca, e se vocês esperarem mais um pouco carregar o resto da página, vai perceber que vai continuar branca. Isso acontece por quê? Porque parte da página ela é nativa da resposta que foi dada, que é essa daqui, e a outra parte, eu não sei aonde está essa requisição, ou onde está esse JavaScript, provavelmente é um JavaScript interno da página, não uma requisição. Ele lê o valor do cookie na própria página, do lado do cliente, e renderiza de acordo com o que for informado. Então, nesse caso aqui, ele não vai conseguir ler o cookie, vai assumir que o cookie não existe, e vai usar o valor padrão que é branco, e vai gerar os vídeos na página do YouTube. Então aqui eu demonstro como funciona o HTTP Only para o cookie de tema preto. Agora eu vou mostrar um outro caso de uso para cookies, né? Essa conta, ela não é minha, eu peguei emprestado de um parente. E atualmente eu não tenho mais a senha dessa conta, porque foi modificada sem me avisar. Mas eu tenho aqui o cookie Netflix ID e Secure Netflix ID. Então agora eu vim aqui para uma aba anônima, e esses são os cookies que eu tenho na aba anônima no primeiro acesso ao site. Então ele já gerou todos esses cookies aqui. A gente pode verificar isso aqui.
nessa página, ele dá um set cookie, esses IDs aqui, que provavelmente foram gerados aleatoriamente. Se nos cookies eu roubar esse cookie Netflix ID e der um F5, e também o cookie Secure Netflix ID, eu consigo acessar a mesma conta sem saber a senha. Isso na aba anônima, porque eu não tinha nenhum cookie. Então, isso mostra um outro caso de uso para cookies. Ele serve para identificar uma sessão. Esse aqui é o ID da minha sessão que eu estou logado nesse navegador. O nome disso que eu acabei de fazer seria Session Hijacking, que é sequestro de sessão. Eu basicamente roubo o ID da sessão de alguém e coloco nos meus cookies e eu tenho a sessão daquela pessoa. Isso é muito comumente feito por Attacksman in the Middle. Se você consegue ler um pacote HTTP que é enviado pela rede, você consegue ler os cookies que foram enviados e você rouba o cookie para você e você tem acesso à conta da pessoa. E aí você pode mudar a senha da pessoa. Por isso que boa parte dos sites que tem conteúdo sensível e você tem uma conta, para você alterar a senha ou fazer deleção de contas ou alguma coisa que seja permanente ou que mexa com dados sensíveis, ele pede para você redigitar a senha. Porque se o cara sequestrou a sua sessão, provavelmente ele não sabe a sua senha. E aí o cara tenta fazer uma outra requisição, tentando apagar a sua conta, ou mudar a sua senha, ele precisa redigitar a senha que ele não sabe, ele só tem a sua sessão. Ele consegue fazer posts, tudo bem, numa rede social, mas ele não vai conseguir apagar a sua conta, mudar a sua senha, porque ele não sabe a sua senha. Inclusive é por isso que hoje em dia o HTTP não é mais usado, porque é muito fácil de você ler o que está escrito nele, roubar uma sessão, roubar os cookies, roubar qualquer informação que tiver nele. Por isso o HTTPS está sendo majoritariamente usado, inclusive aqui a Netflix usa isso. Então aqui eu estou no site da WASP, e aqui eles dizem quais são as principais causas quais são as principais vulnerabilidades que permitem que aconteça o ataque de sequestro de sessão, né? Bom, como eu disse, você pode ter uma pessoa na rede só observando os pacotes, seja com um man in the middle, ou mesmo sem mesmo estar na rede, a rede não tem nenhum tipo de criptografia, você está usando HTTP e os pacotes estão só simplesmente livres para serem abertos, apesar de ilegal. Os caras podem fazer isso, né? E abrir os seus pacotes e ver quais são os cookies que foram enviados e pegar o seu ID de sessão. Outro meio é um token de sessão, um ID de sessão muito previsível, por exemplo, o nome de usuário em base 64 e a vez que ele abriu. Se for o primeiro acesso dele, você pega o nome do cara, João, e concatena o número do acesso, 1. Então é João 1. Aí ele acessou na segunda vez, digitou a senha dele na segunda vez, João 2, João 3. Aí isso aí você manda para a base 64, vira uma string gigante e se o cara descobre como é feito o token, ele pode chutar um ID de sessão muito facilmente e consegue. Outro jeito é por meio de XDSS. A gente não viu XDSS ainda, mas a próxima aula que eu for dar vai ser de XDSS. E XDSS é basicamente um código que você consegue executar na página de uma vítima. Você, de algum jeito, insere um código no HTML da página e aí esse código é executado. Como a gente viu no YouTube, o tema preto ele não é HTTP only, então ele pode ser acessado por meio de JavaScript. E nesse caso aqui, eu conseguiria mostrar na tela o tema que está sendo usado. Daí é só você trocar o cookie, em vez de tema sendo usado para sessão da Netflix, e trocar o alert por envie para o servidor do atacante. E pronto, eu vou enviar para o servidor do cara que está atacando a vítima a sessão do Netflix dela, ou a sessão do banco. E aí, pronto, eu tenho acesso à conta do banco da pessoa e eu posso fazer transações. É basicamente isso. Por isso que é tão importante usar a tag HTTP only sempre que for possível. Pronto, acho que a última coisa que falta falar agora é outro parâmetro de cookies, que é o secure. A tag secure significa que esse cookie só pode ser passado em requisições que forem HTTPS, enquanto HTTP não poderá ser usado. Se vocês forem ver, o Google Chrome não está mostrando, mas se eu clicar em configurações do site, aqui ele vai falar que eu estou usando HTTP e não HTTPS. Por isso que os cookies que são passados aqui, apesar de serem
HTTP only não são seguros, porque eles não são passados em HTTPS. Então, eu vou criar um novo cookie. Nesse novo cookie, se eu definir ele como seguro, vocês podem perceber que ele vai sumir instantaneamente. Por quê? Porque a conexão do site não é segura, tá vendo? Não é seguro porque ele está usando HTTP. O site não está nem mostrando porque HTTP é o subentendido quando nada aparece, mas quando eu clico em configurações do site é que ele vai mostrar que o site é HTTP. Ou seja, ele não tem aquela camada de TLS que eu citei mais cedo, que protege os dados contra qualquer um que esteja no meio da comunicação observando o que é enviado. Os dados estão prontos para serem abertos e espionados. Por isso, quando eu defino aquele cookie como seguro, ele some do acesso, ele some do escopo desse site, porque esse site não deveria ter acesso a um cookie seguro usando um protocolo HTTP. Então é basicamente isso. Eu não sei muito bem qual é a próxima aula, mas a próxima aula que eu vou dar é de XSS e eu vou retomar esse assunto com exemplos mais práticos, mostrando talvez alguns chaos para vocês, para deixar tudo mais claro. E é basicamente a parte prática, né? Eu vou falar sobre o XSS, sobre falhas que o XSS pode explorar, além do próprio XSS, né? Porque o XSS ele é sempre um meio para outra coisa, né? Você não quer só executar um script, você quer fazer alguma coisa com esse script. E roubar uma sessão é um exemplo de coisas que você pode fazer com o XSS. E acho que é basicamente isso. Eu vou, então, encerrar a aula por aqui e vejo vocês na próxima.